pelos lados do campo e que a gente também tenha um pouquinho mais de eficiência na hora da finalização. Queria saber se com a troca da presidência você se sente totalmente à vontade, está se sentindo bem, está se sentindo seguro no cargo e se, aproveitando, se você acha até injusto fazendo esse tipo um questionamento com o seu trabalho, pelo que você já teve até agora, né? Até com relação ao elenco, com relação às situações. Até agora nós estávamos alegres, isso já mudou a pergunta. Não, olha, é evidente que no futebol brasileiro tem uma cultura que o treinador tem que estar atrelado ao resultado. Isso é inegável. O que eu entendo com essa nova diretoria, que o trabalho iniciou, eles têm também uma preocupação e uma análise de tudo isso que está acontecendo. Cabe a mim manter o foco, manter sempre a confiança, demonstrar a segurança que a gente tem, convicto naquilo que a gente pode reverter. Nem o resultado desse aspecto que aconteceu no último jogo é satisfatório. Porém, também a gente coloca, né, todas as preocupações, todos os problemas que nós estamos enfrentando ou já passou. Então, aqui a gente tem que buscar uma solução. Não cabe a mim o mérito de uma observação na minha sequência, não. Cabe eu fazer o nosso melhor, colocar a equipe em campo. Mesmo numa adversidade, a gente nunca deixou de fazer com que o Palmeiras jogue para frente e deixe de criar. Ficaria muito preocupado se todos os jogos, né, de todos os jogos que nós tivemos, com todas as diferenças que nós tivemos que passar, não deixamos de criar, né? Se nós tivéssemos um pouquinho mais de efetividade nos jogos, né, nós teríamos ter feito um resultado melhor, não tirando o mérito do adversário que nos venceu, mas sempre tentando corrigir e sempre acreditando que no próximo jogo a gente pode melhorar e fazer uma sequência de resultado positivo. Gilson, o que espanta é que já falam até em nomes, né? Falam do Jorginho, do Mano. Não sei se chegou a ler isso, mas chegou até aos seus ouvidos. Queria te perguntar se não é um pouco injusto, às vezes, como profissional. Claro que é do meio do futebol, você disse aí, mas não é um pouco injusto, às vezes você está trabalhando para tentar tirar o time de uma situação e outros nomes especulados circulam por aí? Olha, aí não cabe a mim, né? Eu tenho que ter o foco no próximo jogo, pensar no treinamento, no Palmeiras. Não deixo de falar que são os nomes de grandes profissionais, mas o que importa para mim é fazer com que a equipe possa render. A preocupação que eu tenho, essa nova diretoria também tem, haja vista que nós terminamos os treinos, fazemos altas reuniões aí para que a gente possa poder avançar nessas contratações, a gente possa reforçar esse grupo, sempre dizendo que esse grupo também, dentro da nossa limitação, está fazendo o seu melhor. Alguma peça e outra que a gente perde faz muita diferença, sim, mas sempre olhando para frente, sempre solucionando. Eu acho que todos nós que estamos no meio do futebol podem fazer a sua análise. Quero dizer aqui que não vai me preocupar esse tipo de situação. Pedir que o torcedor que vá ao Pacaembu, seja onde for o estádio, que apoie esses jogadores. Eles são merecedores do apoio, e, enfim, se as coisas não acontecerem, é claro que as críticas, as cobranças têm que existir, mas até então é fazer esse tipo de apoio que eles estão fazendo no jogo para que a gente possa poder desempenhar melhor, executar melhor o futebol. A gente sabe que o jogador, como todos nós, é importante ter o lado emocional equilibrado para que as coisas possam fluir. Essa questão da pressão também atingiu o Luan, né? Na tua cabeça também, você tem uma ideia semelhante à do Brunoro? Ou seja, independente do caso dele, da negociação com o Inter, ele não tem mais cabeça para permanecer no Palmeiras e o melhor será ele sair, pelo menos por um tempo, ser emprestado? Olha, se você fizer uma análise de um grupo reduzido igual ao nosso, e você sentir que tem alguns jogadores que tem uma rejeição, também dificulta para os outros, né? Agora, eu só preciso dizer que a personalidade do Luan é incrível, né? Porque mesmo numa situação adversa, está querendo mostrar futebol. 2 jogos que ele entrou, fez 2 gols. Mas respeito também o sentimento, né, de uma buscar os outros ares, uma oxigenação. Se for importante para o Luan, importante para o Palmeiras, a gente vai ver o que é melhor. Uma coisa que eu sempre falei para vocês, também não adianta vir as propostas para o Luan e a gente também não trazer jogadores da altura, do nível do Luan.
né? Então, tudo gera especulação. Uns nomes importantes, uns nomes até que eu conheço, que uma característica que vai nos ajudar muito. Mas, enfim, isso aí é tudo ainda na esfera do achismo, né? Então, fazer com que as coisas possam acontecer. Tem uma reunião importante, ainda não está definida a situação do Luan. Mas se a gente tiver que utilizar o Luan dessa maneira que a gente está utilizando, passando confiança, o Luan fica à disposição para poder ajudar o Palmeiras sempre. E dizer que o Luan faz parte do elenco. A não ser que na reunião que aconteça hoje as coisas podem mudar, mas se a direção, o Brunoro achar, eu achar que tem que fazer essa mudança, vai ser para o bem do Luan e do Palmeiras. Gilson, do outro lado aqui, ó. Gilson, a gente sabe que você foi contratado pelo presidente Tironi e publicamente, sempre a gente ouvindo o presidente Paulo Nobre, o Brunoro, todos salientaram que você é o treinador, elogiam o método do seu trabalho, mas se questiona muito nos bastidores que você é um técnico que não tem uma experiência, por exemplo, neste momento do Palmeiras, poderia ser um nome mais importante, tipo um para-raio. Você sente em algum momento essa desconfiança em relação a você não ser um treinador ainda tão conhecido, tão famoso, e por isso começam a aparecer os questionamentos tão precocemente, já que você assumiu um time que mudou muita gente, você precisa de jogador, você quer trabalhar com um elenco com mais números aí de jogadores. Queria que você falasse sobre isso. Olha, ter respeito, né? E quando você faz um comentário que a gente não tem ainda essa bagagem, é verdade. A gente está iniciando uma carreira com os grandes. O que me credencia aqui foi o trabalho que a gente realizou em todas as equipes. E com dificuldade também, mas sempre conquistando e atingindo os objetivos que foram delineados. É o que a gente espera de fazer isso aqui dentro do Palmeiras. Muitos experientes também passaram aqui e também as coisas não aconteceram. Então, aqui a gente não está pedindo questão de tempo, carência, nada. A gente está trabalhando, passamos já todas as situações que a gente encontrou, que a gente encontra, sempre tentando solucionar, sempre tentando ser parceiro, que isso eu acho importante, mas respeito qualquer tipo de análise, avaliação, não compete a mim ficar falando da minha situação. Tem os profissionais que aí estão. Quero dizer que, por mim, vou demonstrar muita motivação, muita energia. Aquilo que eu falei, ninguém está satisfeito com os resultados. Quando eu aqui cheguei no Palmeiras, eu fiquei 10 jogos sem perder, né, vindo do outro clube. E daqui a pouco a gente pegou uma situação que não conseguiu, até reagimos, mas não conseguimos reverter. E ainda essa herança aí você carece de um tempo, né? Então, o que eu tenho feito é trabalhando bastante, poder fazer com que esses jogadores possam render mais, e não adianta você colocar mais pressão onde já existe, e passar tranquilidade. Para você ser experiente, você tem que iniciar, né? Vejo muitos segmentos na vida aí, pessoas jovens e competentes, que de repente não tem a bagagem, mas passa por um processo de erro e acontece os objetivos. Mas aqui a gente tem que olhar para frente e fazer o nosso melhor no jogo seguinte para poder dar uma sequência. Gilson, depois da derrota para o Penapolense, você, além, claro, do trabalho de campo, vocês tiveram um cuidado maior com a cabeça dos jogadores, primeiro pela divisão de torcidas no domingo e depois do que aconteceu com o Fabinho Capixaba? Isso nós estamos trabalhando faz tempo, né? É claro que, como eu falei, nós não queremos dividir torcida, pelo contrário, a gente tem que pensar em Palmeiras e mobilizar todo o torcedor, né? Não vamos para estádio para achar que uma ala, outra ala vai torcer, outra não vai apoiar. A gente pede o apoio de todos, né? Tem que pensar em prol do Palmeiras. Acho que toda violência que gera foi comprovada que não chega em lugar nenhum, né? Violência não... só gera violência, só gera discórdia, ainda mais numa praça esportiva. Agora, essa tolerância de violência, de você ir para uma... passar dessa esfera, acho que isso aí também já tem que acabar, né? Essa tolerância aí, como agora tem a lei seca, que é tolerância zero, isso também tem que acabar no futebol. Cobranças, vaias, pressão, isso aí pode existir. Agora, o que não pode é você sair dessa situação, porque não vai levar a nada.
Futebol, já falei isso para vocês, tem que ser meio de vida e não meio de morte. O capixaba é um profissional, um pai de família que treina todos os dias, todo tempo está pedindo o seu espaço de novo, está treinando bem, mas ao mesmo tempo quando você escalar um jogador desse, você sabe que se não tiver o respaldo, gera uma desconfiança muito grande, e isso reflete totalmente para o jogador, por mais que a gente esteja blindado, por mais que nós estamos cientes que estamos jogando numa grande equipe, mas que a gente tem que entender que todo mundo pede um voto de confiança. Eu conversei com o Fabinho, não passou de uma discussão. Então, foi o Fabinho, de repente poderia ser outro jogador, poderia ser um de nós, que já aconteceu também com membros de comissão técnica. O que a gente tem que pedir para ter calma, não estou dizendo que não precisa cobrar, que não precisa vaiar. Agora, também que essas atitudes de você querer partir para a violência não vai dar em nada. Então, não dá em nada, o que eu digo é que não vai resolver. Nós não vamos jogar mais, não vamos jogar, podemos até jogar menos, né, por causa da pressão, por causa dessa situação. Agora, nós temos que reverter, né, esse tipo de notícia no Palmeiras, começar a colocar em alegria aqui dentro, começar a imperar definitivamente um ambiente saudável, ter essa parceria com a torcida, com todos, porque aqui a gente está desde manhã até a tarde fazendo o melhor para dar alegria para eles. Essas coisas não estão acontecendo, mas futebol não é uma receita de bolo, né? Futebol você tem que trabalhar, a equipe não encaixa da noite para o dia, ainda mais quando você tem grandes perdas, quando você tem grandes problemas, mas o trabalho é o que condiz, o trabalho é que vai solucionar tudo isso. Gilson, diante até desse quadro dessa violência, dessa pressão na torcida e dos dois resultados iniciais no Pacaembu não terem sido bons, um empate no começo e agora depois uma derrota, você cogita